Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao final do nosso curso, do nosso módulo. Prezado aluno do Unítalo, prezada aluna do Unítalo, eu estou muito contente em meu nome e em nome da instituição, porque você conseguiu, parabéns, chegar ao final do nosso módulo. Essa aula, que é a aula 11, será uma retomada dos tópicos mais importantes que você viu conosco ao longo desses encontros. Bacana, né? Isso também vai fazer com que você possa resgatar algumas ideias, algumas compreensões e tudo aquilo que já foi falado. Tá legal? Essa aula vai identificar para você os pontos que você precisa ter na sua cabeça, na sua compreensão e tirar o melhor proveito disso no curso de ensino à distância, ok? Bom, dentro dos inúmeros temas que nós conversamos, assuntos, né? Se você pegar a programação das aulas, nós vimos em cada encontro, em cada aula, um tema bem específico, bem focado, bem fechado, dentro do módulo que nós chamamos Educação Ambiental e Cultura Afro-Brasileira para uma Cidadania, né? E o que nós vimos? Você se lembra de tudo? Se eu fizesse uma chamada oral agora com você, virtual, você se lembraria de todas as aulas, de todos os assuntos? É claro que não, né? É muita coisa, não dá para a gente lembrar tudo e de cabeça falar, né? O próprio professor tem que se preparar para falar, para ministrar a aula. Então, a grande vantagem de você que faz um curso por EAD é exatamente isso. Você pode parar exatamente agora e voltar às aulas que você não assistiu ou que você quer rever aí de uma maneira inédita, né? Com um aprendizado novo, né? Vale a pena essa experiência. Vamos ver, então, o que foi tratado dentro do nosso encontro por meio do vídeo, nos temas que foram aí apresentados. O primeiro tema, a aula 1 foi uma aula introdutória. O primeiro tema foi uma visão à história do povo brasileiro e do seu legado. Nós vimos nessa aula que o povo brasileiro, na verdade, não é um povo, é um conjunto de vários povos. Eu pude falar nessa aula com você, na aula número 1, que o brasileiro tem na sua identidade a contribuição de 4 grandes povos. Você lembra quais são? O primeiro, cronologicamente, é o indígena, a cultura indígena. O segundo foi a cultura africana, vinda lá do continente africano, os vários países, as várias nações que nos trouxeram, né, por meio da escravatura, milhões de negros para a economia do Brasil colônia. Depois nós tivemos a própria experiência dos povos europeus. O primeiro deles foi o português, mas tivemos também a vinda dos espanhóis, dos italianos, dos franceses, dos holandeses, né? Pessoas e povos do Oriente Médio e, finalmente, o quarto legado vem dos orientais, principalmente os japoneses. Então, nessa primeira aula, nós verificamos que o legado que esses povos deixaram traduziram-se na representatividade do que você e eu somos hoje, como brasileiros. Legal, né? Interessante. Eu comentei com você também nessa aula, nós pudemos ver que a história de um povo é o resumo do conjunto de valores que esse povo tem, as suas crenças, as suas dúvidas, mas também as suas alegrias, as suas comemorações. Por que o brasileiro é um povo tão festivo? Em função da influência que ele recebe, particularmente dos indígenas, que tinham um contato maravilhoso com a natureza, e com, principalmente, também os nossos irmãos da África, não é? Que também mantinham esse vínculo, inclusive religioso, de contato com a natureza, de harmonia, de paz e de alegria, né? O exemplo, o legado da força, da mão de obra de trabalho, da dedicação ao trabalho, vem do legado dos orientais, que estão sempre acostumados a trabalhar pesado, duro, né? E toda a formação cultural
da identidade brasileira veio dos europeus, né? O modelo de universidade, os princípios do direito, as correntes econômicas, os valores sociais, tudo isso na configuração da sociedade contemporânea é uma contribuição que vem dos europeus, particularmente dos portugueses, que nos legaram até a própria língua como uma forma de enculturação da sociedade brasileira, ok? Vamos para o segundo tema, em que nós falamos na aula 3 sobre cultura popular e cultura de massa. Nessa aula 3, com o tema cultura popular e cultura de massa, eu expliquei para você que a cultura é sempre o conjunto de valores, de normas, de regras de um determinado grupo de pessoas, dentro de uma determinada localização geográfica. Falamos que a cultura popular é aquela cultura que emerge das camadas mais simples da população. Então, por exemplo, o samba, por exemplo, o reggae, por exemplo, o funk, são manifestações que nascem do povo, né? O folclore, por exemplo, é uma manifestação popular, né? Os desfiles religiosos, né, que vemos pelas ruas das cidades, do Brasil inteiro, né, é um fenômeno da cultura popular. Já a cultura de massa, nós vimos que é um produto, ou um conjunto de produtos e serviços, informações, que são oferecidos por meio da indústria, que vai intermediar todo esse processo de produção. Então, quando você ouve um CD de uma banda de rock nacional, cujos CDs estão em todo o mercado brasileiro, isso é um fenômeno de cultura de massa. Quando você faz um download de um programa, de um show, pela internet, no seu computador, isso é gerado pela cultura de massa. É importante que você se recorde, e depois veja o material, que a cultura de massa está sempre intermediada por meio da indústria. É a indústria que vai potencializar a reprodução, a comercialização, a distribuição desse produto para todo mundo, né? Vamos supor, uma bola de futebol é criada e, de repente, você encontra em todos os supermercados, depois de um mês da sua criação, essa bola disponível para quem quiser comprar. É próprio da cultura de massa, né? Ela vai trazer, muitas vezes, informações, danças, critérios e valores de outros países. Isso é muito comum, porque como nós vivemos num processo de globalização, essa cultura de massa não é exclusiva aos brasileiros, ela é de todo mundo, ela pertence a todos, né? Um exemplo, você sai da sua casa e se dirige até uma hamburgueria, uma casa de hambúrgueres, né? A comida, o sabor, o tempero são tipicamente norte-americanos, e nós não incorporamos isso em nossas vidas. Isso também é cultura de massa, não é só ouvir uma banda estrangeira. Cultura de massa é também você incorporar pequenas práticas gastronômicas, musicais, artísticas, culturais na sua vida, né? O problema da cultura de massa está na maneira como as pessoas conduzem as suas vidas. Se eu não consigo abrir mão desse consumo, dessa cultura massificante, aí sim eu vou ter problemas, mas não que a questão, o erro esteja na cultura de massa, está no consumismo dessa cultura, não é verdade? Vamos em frente? Vimos na aula número 4 o tema negro e foi feita uma pergunta, você se recorda? Visão de sofredor ou de guerreiro lutador? Nessa aula eu tive a grata oportunidade de analisar com você qual foi a participação, qual foi a figura do negro do ponto de vista da sua natureza, da sua origem, da sua estrutura e de como ele vai reagir a um sistema totalmente dominador que foi o sistema europeu de colonização. Nessa aula nós vimos, em primeiro lugar, que não existe uma visão de um negro confortado na dor, né? A visão do negro sofredor se refere à experiência que ele teve
na condição de escravo. Por quê? Na terra de onde ele era originário, ele não era escravo. E falamos nessa aula também que o continente africano não abrigava apenas uma única cultura, mas várias delas. Cada país, cada nação africana tinha um modo próprio de se estabelecer, um modo próprio de se organizar, um modo próprio de ter os seus valores, a sua etnia, a sua identidade. E que quando os portugueses trazem alguns negros de algumas nações, eles perdem as suas raízes culturais e são obrigados a se submeter, por meio do sofrimento, a um modo de vida europeu, branco e totalmente distinto das suas origens, né? E aí que vai surgir a figura de um negro combatente, de um guerreiro lutador. É exatamente isso. A figura do guerreiro lutador, do negro, mostra uma raça extremamente combativa, de homens e pessoas, e mulheres, pessoas de uma maneira geral, bastante resistentes ao esforço físico. Muitas vezes eles eram procurados para fazer o trabalho mais pesado da casa do senhor do engenho, e era esse o seu propósito, inclusive como negro escravo, né? Substituir a mão de obra que o indígena não deu conta. E é claro que ele não deu conta, porque com todas as viroses, com todas as doenças que o europeu trazia, ele passava isso para o indígena, que sempre teve uma vida natural, uma vida sem vícios, sem grandes vírus, né? Quando você tem a mistura, a miscigenação, né, sexual, muitos portugueses atacando indígenas, violentando, né, as mulheres, tendo filhos com elas, né? Muitas vezes o negro, a mulher negra era vítima de abusos sexuais por parte do português, né, que via no negro e também no indígena a figura de um escravo, de alguém que não era pessoa. Nessa perspectiva, o que vai acontecer? Nós vamos estudar nessa linha de raciocínio o negro sobre o ponto de vista não de alguém vítima, embora ele foi um grande sofredor, mas um guerreiro que soube manter a sua identidade, que soube manter os seus princípios e nos ensina que a vida tem um valor extremamente grande, mesmo quando nós estamos fora do nosso destino, né? Na aula 5, nós demos uma continuidade a essa discussão e falamos sobre a história de Zumbi dos Palmares, falamos sobre os quilombos e toda a resistência do povo negro. Olha que interessante, essa aula já responde a pergunta da aula 4, não é? Guerreiro lutador. O exemplo de Zumbi, né, do Quilombo dos Palmares, é um exemplo bastante emblemático, não somente porque Zumbi foi um homem extremamente combativo, mas porque ele não apenas pensou nos outros negros, nos seus irmãos, mas ele era a expressão de diversas centenas de zumbis que silenciosamente procuravam combater, procuravam sobreviver, procuravam conduzir as suas vidas apesar do ferro, apesar do chicote e apesar dos maus tratos. Não é? Zumbi dos Palmares, essa aula vale a pena depois você reler e rever. Foi uma aula em que nós pudemos identificar a ideia dos quilombos como grandes centros de reconstrução da identidade do africano, né? Nós explicamos para você o que significava a palavra ethos, como o espaço geográfico em que o negro procurava se proteger, se reconstituir e se refazer, mas era também um local de práticas, de aprendizagens, de treinamentos em que esse mesmo negro criava os seus filhos, se recriava e tinha condições de se fortalecer e de combater a opressão dos brancos. Vários quilombos foram construídos aí ao longo da história do Brasil colônia, do Brasil império, e é claro que o Quilombo dos Palmares, localizado, construído no estado de Alagoas, né, na região de Palmares,
foi aquele mais expressivo e a mais expressiva força dessa resistência, né? Entendo que nós não poderíamos conhecer mais e também não poderíamos conhecer melhor a figura de Zumbi, né, sem considerá-lo dentro do fenômeno dos quilombos, né, e do quilombo dos Palmares. Então, quem que é mais importante, o quilombo ou o Zumbi? A pessoa ou as condições da qual ela emerge? Eu penso que os dois. Para entender e glorificarmos esse Zumbi de Palmares, é necessário que você reconheça o esforço de toda uma estrutura de um povo e de uma nação, ok? Na aula número 6, eu procurei, junto com o material disponibilizado para você, apresentar alguns elementos da religiosidade e dos costumes do povo negro. Pude falar que a palavra religião, se você se lembra, depois dá uma olhadinha, significa duas coisas em latim. Relegere, que significa religar, né? Reler, refazer, uma conexão que havia sido perdida na vida das pessoas. Quando eu pratico uma religião, eu vou reler o mundo, os acontecimentos, os fatos, a partir de uma nova perspectiva. Eu vou religar a conexão que o homem tinha para com Deus dentro de uma nova perspectiva. Então, toda religião tem um caráter aí que nós chamamos de religiosidade, ou seja, a necessidade que o homem tem de procurar a Deus por meio de uma doutrina, por meio de uma ritualística. É por isso que nessa aula número 6, quando falamos de religiosidade, eu expliquei que a religiosidade é constituída de alguns elementos, por exemplo, de uma ritualística. Há um rito a ser seguido. Se você é católico, quando vai assistir a uma missa, cada missa que você vai é celebrada de um jeito? Não, senhor. Não, senhora. Se você vai a um culto, esse culto cada hora é de uma maneira? Não. Há uma ritualística. Se você vai a qualquer cerimônia religiosa, cristã ou não cristã, o celebrante faz do jeito que dá na sua cabeça? Não. Por quê? Toda religião segue um rito. A palavra rito significa passagem. A palavra rito significa percurso. Vimos nesse mesmo momento também que a religião é constituída de uma doutrina, ou seja, essa doutrina é um conjunto de elementos, essa doutrina é um conjunto de informações das quais a religião vai organizar. Então, se eu quero seguir aquela religião, eu preciso necessariamente ter esse conjunto de ensinamentos. Vamos pegar, por exemplo, o próprio cristianismo, né? Ele não tem aí um conjunto de doutrinas? Você pega, por exemplo, os 10 mandamentos, né? O decálogo, faz parte da doutrina. Você lê, por exemplo, no Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? As bem-aventuranças. Isso é doutrina, certo? Então, a ritualística, o ritual, está mais para a cerimônia. A doutrina está mais para o ensinamento. Nessa aula também vimos que a religião é constituída também de um elemento chamado liturgia, ou seja, celebração, né? Ela faz uso de objetos sagrados, de práticas sagradas, para desenvolver aquela espiritualidade própria do ser humano. Ok? Está compreendendo? Nós estamos na aula 6, religiosidade e costumes do povo negro. Pude oportunizar com vocês nessa aula religiosidades e costume do povo negro, nós explicamos sobre 2 grandes doutrinas, 2 grandes manifestações religiosas do povo africano, que é a Umbanda e o Candomblé e a capoeira, né? Até então, a Umbanda e o Candomblé são manifestações que você vai ter o Candomblé mais na África, um teor mais puro, e a Umbanda no Brasil vai traduzir uma miscigenação dos santos católicos com a doutrina espírita e com a própria religião do Candomblé.
Então, essa Umbanda, que é um fenômeno eminentemente nacional, né, brasileiro, essa Umbanda vai traduzir essa miscigenação. Nessa aula, eu falei com você, mostramos várias entidades da Igreja Católica, São Francisco, Nossa Senhora, Santa Bárbara, que receberam, né, por uma questão estratégica dos negros, nomes das entidades que eles cultuavam. Então era muito interessante, né? Eu queria estar lá na época para ver, né, dentro do engenho, dentro da igreja, dentro da capela, vários santos católicos, e os negros, para enganar os seus senhores, olhavam para aquelas divindades, para aquelas estátuas, mas em alusão às suas identidades, né, às suas devoções. Por isso que o mesmo santo, né, vai ter aí Nossa Senhora, por exemplo, alusão a Iemanjá, né, dentro dessa miscigenação, dentro dessa mistura. Ok? Na aula 7, em continuidade a essa nossa retomada, eu pude estudar com você e discutirmos os indígenas ou os índios, os costumes, a sua religiosidade, como que vive o índio hoje, as tribos que se fazem presente. E foi nessa aula que eu tive a oportunidade de conversar sobre o grande legado que eles nos deixaram, dentre vários. Não foi na culinária, não foi na cultura, também não apenas, mas o grande legado que o indígena deixou para o brasileiro foi o amor à liberdade, o bom humor, a integração do homem com a natureza. Talvez os indígenas foram os primeiros que falaram e que testemunharam sobre educação ambiental. O próprio estilo de vida deles já se traduzia nesse modo próprio de respeitar o meio ambiente. Hoje a gente fala em responsabilidade socioambiental, mas na verdade, prezado aluno, prezada aluna, você quer professores melhores do que eles? Gente que já vivia aqui numa harmonia com a natureza, consigo próprios e com certeza, não tenho dúvida, com o próprio Deus? A aula número 8 e a aula número 9, prezado aluno, prezada aluna, tratou das organizações não governamentais, as famosas ONGs. Nessas aulas, eu pude analisar com você o papel das ONGs dentro do que nós chamamos a dinâmica do terceiro setor. Comentamos que o primeiro setor é representado pelo poder público, o segundo setor é representado pela iniciativa privada e o terceiro setor é representado pelas ONGs e por todas as iniciativas daqueles que estão vinculados a problemas sociais, conseguem contribuir, conseguem dar uma resposta satisfatória aos problemas que as pessoas enfrentam. Então, onde nem sempre o Estado, o poder público consegue chegar, onde nem sempre a iniciativa privada consegue construir, a ONG vai no propósito de atender a essa demanda. Esclarecemos também, isso é muito importante, guarde isso, que a ONG, o terceiro setor, não é inimigo, mas sim parceiro do primeiro setor, do segundo setor. O ideal é que esses três setores se unam em busca da construção de um país mais justo, mais perfeito, não é verdade? Nessa aula sobre ONGs, falamos um pouquinho também sobre responsabilidade socioambiental, que não apenas as pessoas físicas devem assumir, mas também a responsabilidade socioambiental a respeito do que as pessoas jurídicas podem fazer, né? As empresas podem fazer. E essa responsabilidade socioambiental se traduz por meio de uma mudança de mentalidade, no usufruto dos recursos da natureza, água, terra, mar, enfim, florestas, né? Tudo isso é patrimônio nosso. Nós falamos em uma das aulas que nós construímos um sistema linear de consumo, mas vivendo dentro de uma estrutura fechada, de um mundo que uma hora vai chegar ao seu esgotamento. E para fechar a nossa conversa, o nosso módulo, o último encontro foi a aula 10. É exatamente isso.
a aula em que falamos sobre crise ambiental nos séculos XX e no século XXI e o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. Nessa aula eu quis comentar com você, e vale a pena você ver todos os documentos que fazem parte, que fazem menção ao critério, vamos dizer assim, da sustentabilidade e das iniciativas que esses países fizeram e fazem para preservar o meio ambiente. Falamos da Eco 92, falamos da Rio 91, falamos das dinâmicas e dos desafios que a população tem em todos os planetas. A Agenda 21 que nós falamos foi extremamente e é extremamente importante porque mostra como os países vão resolver essa questão da crise ambiental, ok? Então, nesses minutos finais e antes das nossas despedidas, eu quero convidar você a rever todo esse material, todo o farto documentário que nós colocamos aí nos filmes, nós citamos alguns nomes, as aulas que você assista cada vez mais para ir se acostumando cada vez mais. E aí eu quero te dar algumas informações finais para você aproveitar melhor o seu curso. Se organize, assista às aulas tantas vezes quantas necessárias forem, isso é extremamente importante, mas uma grande dica, se oriente, porque nos cursos de ensino à distância, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro responde diretamente ao Ministério da Educação e Cultura, que condiciona a exigência formal, legal, de que você faça a sua atividade final, a sua prova final, em nosso campus aqui em São Paulo, capital, Zona Sul, aqui na Avenida João Dias, 2046. Então se prepare, porque a atividade final é presencial, é exatamente isso. Você terá que vir aqui fazer a prova conosco para que todos os seus créditos sejam aí devidamente aproveitados. Se eu estiver aqui no dia em que você vier fazer a prova, será um grande prazer te receber, mostrar o campus, mostrar esse local aqui tão gostoso, tão agradável, de onde é produzida a aula, o material e tudo aquilo que nós fazemos chegar a você. Por favor, se organize, veja na secretaria, entre em contato conosco, veja a agenda dessas datas, das provas, das disciplinas, para você poder se preparar, vir aqui presencialmente fazer a prova, tá bom? Não existe a prova EAD, essa presença é necessária por uma questão de exigência legal, ok? Uma última palavra para você. A minha palavra é de parabéns, exatamente. Parabéns significa para o bem, ou seja, os votos que eu tenho para você, querido aluno, para você, querida aluna, é que os seus esforços sejam revertidos para um bem maior, que é o seu crescimento profissional, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento como filho, como filha, como marido, esposa, amigo, amiga. Nós temos um lema aqui que é o seguinte: não basta você dar certo só na vida pessoal ou profissional, você tem que dar certo nas duas. Um grande abraço, os meus parabéns, e agora eu peço uma salva de palmas, não para a Unítalo, não para mim, mas para vocês. Fiquem com Deus, até mais.